vocês, prova online, conteúdo, visualizar conteúdo, aqui está a matéria da prova, né? Produtos notáveis, equações primeiro e segundo grau. Bom dia, Camille. Então, equações primeiro e segundo grau e funções, né? Então, isso aqui, acho que está bem tranquilo, é o que a gente está trabalhando nos últimos dias aí, né? Na verdade, no último mês. Então, qualquer coisa aí, também postei as últimas aulas. Quem não teve como participar, dá uma olhada. Tem uns conteúdos interessantes. Para mim está até sendo bom porque eu vou ter um material bem extenso aí com essas gravações aí. Futuramente eu vou utilizar isso aí para outras turmas que eu vier, né, da aula. Meu quarto é o extremo, ou é muito frio ou é muito gelado, ou muito quente, na verdade. Então, olha só. Então, tá a matéria da prova. A prova nossa vai ser dia 8, né, do 9. Lembrando vocês aí que os primeiros horários, os 2 primeiros horários, a gente não tem aula. Na verdade, eu não vou ter esse problema com vocês, que eu tenho uma aula só por semana, né, e a aula é 10 e 10. Mas aí, qualquer coisa, a gente faz uma aula bem light. A prova vai ser dia 8 do 9. 8 do 9 vai ser numa quarta-feira, né? Talvez na quarta-feira mesmo a gente pega alguns exercícios aqui e faz antes de fazer a prova. Peço para vocês deixar para fazer a prova na parte da tarde, né? A gente tem uma aula mesmo, né? Então, bora lá. A prova já está aqui, as aulas também, né? Vai ficar faltando essa aula e na semana que vem, depois eu posto as duas de uma vez. Vamos para os cadernos digitais aqui, ver onde que a gente parou. Qualquer coisa, se tiverem dúvidas, vocês falam, tá? Não precisa ficar sem graça aí de participar da aula. Nós já estamos em agosto, eu acredito que vai ser bem difícil. Alguém falou alguma coisa? Vai ser bem difícil a gente conseguir vencer todos os livros aí, mas vamos lá, né? Vamos tentar. Vocês lembram onde que eu parei aí? Qual aula? Qual exercício que eu parei? Equação de segundo grau, eu lembro que a gente já fez. Some produto a gente já fez também. Acho que isso aqui a gente já fez. Essa aula 23 aqui a gente já fez? Alguém pode me ajudar aí? Acho que a gente parou nessa questão 4, não foi? Se eu não me engano. Salve, não me engano, é aqui na 4. Tomara que não esteja fazendo 2 vezes. Vou abrir aí. Tô dando seguimento na 4 mesmo, tá? Ninguém falou nada. Qualquer Professor, coisa. Oi. você parou na parte. Foi na 4? Obrigado. Valeu, Alice. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente trabalhar. Questão 4 aí. O gráfico retrata o número de N, né? O número N de bactérias de uma certa cultura controlada em função do tempo, em minutos decorrido desde o início da observação. Então, a gente está em função do tempo, né? Então, o domínio é sempre o eixo X, e aqui no caso vai ser em minutos, agora o nosso eixo X, nosso eixo horizontal. O vertical é o Y, né? Que vai ser a quantidade de bactérias em função do tempo, né? N de T em função do tempo aqui, tá? Então, a nossa variável aqui agora é o tempo. A gente tem que tomar bastante cuidado. Informações importantes. 2 pares ordenados que a gente vê nesse gráfico é o ponto 0, 100 mil, e o outro ponto 40, 144 mil. Esse ponto aqui, ó, o de 20 minutos, é um pouquinho acima, né, de 100 mil, e daqui a pouco a gente vai descobrir quanto que vale esse valor aí. Deixa eu apagar aqui. Então aqui a gente tem um gráfico, né, as bactérias e os vírus se disseminam dentro, né, cresce, na verdade, ou dissemina dentro da sociedade em função exponencial, né? O crescimento é muito mais rápido que uma função do segundo grau. Então, destacam-se, né, N de 0 vale 1000 e N de 40 vale 144 mil.
Dado que existem constantes A e B, tais que n de t é A vezes B elevado a t, então aqui a gente tem uma função exponencial, obtém essas constantes e o valor de n de 20. Então tem que descobrir A, B, né, e descobrir um n de 20. Então, toda ideia, toda vez que a gente estiver trabalhando com função, a gente vai ter os valores de entrada, né, que no caso aqui é o domínio, é o eixo x, e os valores de saída, lá no meu eixo y, que a gente vai chamar de imagem. Então, eu sei que n de zero vale 100 mil. Então, como eu estou usando essa função aqui exponencial para modelar, eu vou substituir o n zero no lugar do t, né, n de t. Então, eu tenho que é igual a 100 mil. Isso implica que A vezes B elevado a zero vai ser 100 mil. Né? Todo número elevado a zero é 1. Né? Então, B elevado a zero é 1. O que implica que A vale 100 mil. Como B elevado a zero vale 1, temos A valendo 100 mil. E, portanto, a função fica modelada desse jeito aqui. Ó. 100 mil vezes B elevado a T. Né? Então, outro ponto que a gente conhece. Outro ponto que a gente conhece é o N de 40. N de 40 é igual a 144 mil, e o que implica que 100 mil, que a gente já sabe, vezes B elevado a 40. Né? No lugar do T está entrando 40 aqui agora. Isso é igual a 144 mil. Esse 100 mil que está multiplicando, eu passo aqui para baixo, dividindo. Então, B elevado a 40 é 1,44. Portanto, B é raiz, né, de índice 40 aqui em cima, né, de 1,44. Como é que calcula isso? Então, de curiosidade, né, a gente para um pouquinho, vai na calculadora. Então, como é que você tira a raiz, né, de índice 40 de 1,44? Vou na calculadora. Observa que a calculadora aqui só traz raiz quadrada, por exemplo. Ó, raiz quadrada de 64 é 8, tá vendo? Então, como é que a gente pode fazer? Na verdade, quando a gente mexe com radical, o que a gente faz? O que está lá dentro, né, do radical de expoente, a gente coloca no numerador, e o que está lá de fora, né, aqui em cima, né? Na verdade, eu esqueci os nomes, você acredita? Que vergonha, né? Deixa eu ver. O nome dos termos da raiz quadrada são índice, radical e radicando e raiz. Então, aqui é o índice, eu falei certinho. Radical é a raiz, né, o símbolo. Radicando é o que está lá dentro e o resultado é a raiz. Esqueci, você acredita? Não tem vergonha de falar, não. E quando a gente esquece, a gente volta lá e relembra. Então, eu falei índice 40, tá certo. O radical aqui do lado de fora. O radicando é o que está lá dentro, que a gente vai extrair a raiz. E o lado de fora, a resposta é a raiz. Ainda bem que eu lembrei de desmutar o microfone aqui, que eu falei uns 15 minutos na aula passada, na hora que caiu. Vou compartilhar de novo aí. Tá todo mundo vendo e ouvindo, né? De novo. Desculpa aí que caiu. Beleza. Então, na verdade, é 64, né? Raiz quadrada de 64 é 64 elevado a meio. Na verdade, é 1. Opa, coloquei 2, 1. Deixa eu só consertar aqui. Não vai consertar. Deixa eu limpar tudo. 64 elevado a... Tem que abrir o parênteses, né? Elevado a meio, que é 1 dividido por 2. Isso aqui dá 8, tá vendo? Então, como é que eu tiro raiz de índice 40 de 1,44? Pega 1,44, eleva a potência 1 sobre 40, né? Abre parênteses, 1 dividido por 40, fecha parênteses e aperta o igual. Então, raiz, né, de índice 40 de 1,44 é esse númerozão todo aqui. Eu vou guardar ele, que daqui a pouquinho a gente vai utilizar ele, tá? Então, B vale raiz de índice 40 de 1,44. Então, a função fica modelada assim, ó. O A vale 100 mil e o B vale esse valor aqui, ó, que a gente acabou de falar. Então, N de T é 100 mil, que multiplica a raiz de índice 40 de 1,44 elevado a T.
Agora eu quero n de 20. N de 20, né? No lugar do t, a gente vai colocar 20. Então, n de 20 é 100 mil vezes raiz, né, de índice 40 de 1,44 elevado a 20. Posso simplificar aqui, ó, o 40 com 20, né? Dividir 40 dividido por 20 dá 2. Então, na verdade, isso é raiz quadrada, né, de 1,44, que é 1,2. Pode fazer isso tudo aí na calculadora, tá? Não precisa ficar gastando energia, não. Então, n de 20 é 100 mil vezes 1,2, portanto, n de 20 é 120 mil, que é um pouquinho acima de 100 mil que a gente tinha falado. Então, se eu volto na calculadora, opa, não fecha não, fecha não, espera aí, fecha não, pronto, cadê minha calculadora? Se eu volto na minha calculadora aqui, eu tenho que a raiz de índice 40 é esse valorzão aqui, então é isso elevado a 20, né? Porque eu quero um n de 20, isso elevado a 20, vezes 100 mil. A gente encontra o mesmo resultado, ó, 120 mil. Dá mais trabalho e tal, porque aqui aparece uma simplificação legal e tal, mas se não aparece, como é que você calcula a raiz? Por exemplo, eu quero raiz cúbica de 64, então 64 elevado a 1/3, né? Raiz cúbica, então 1 dividido por 3. Talvez essa notação, opa, eu coloquei 2, 3 ali, perdão, 64 elevado a 1/3, que seria a raiz cúbica. Fecha parênteses. 4. Deixa eu escrever isso. Talvez fica mais claro para enxergar. Deixa eu pegar o Word aqui. Seria, na verdade, 1,44, expoente aqui em cima, né? 1, tá pequenininho, deixa eu aumentar para vocês, para todo mundo ver. Elevado, subscrito, né? A 1 sobre 40. Sobre 40. Que é aquele resultado que a gente encontrou. Isso aqui é a mesma coisa de raiz de índice 40 de 1,44. Então, toma bastante cuidado, que isso é uma propriedade de potenciação, né? Transformar expoente fracionário em radical. Isso a gente utiliza muito. Tranquilo aí, essa questão tranquilo, né? Então, bora para mais uma aí. Essa aqui é a definição de uma função exponencial. A gente utiliza isso muito. Deixa eu pegar uma água aqui, que minha garganta até secou. Espera só um minuto. Que é uma definição formal de uma função exponencial, tá? Questão 5, né? É assim, ó, é dado que f de x é maior do que zero para todo valor real de x, quer dizer que f de x é positivo. F de u mais v é f de u vezes f de v, para quaisquer valores reais de u e v. F de 1 vale 5, definição, f de 1 vale 5. Pede-se f de 2. Como é que eu posso escrever o 2? Vou aumentar. Eu posso escrever o 2 como 1 mais 1. Só que a soma eu posso transformar em produto. Então, f de 1 mais 1 é igual a f de 1 vezes f de 1. Só que pela definição, f de 1 vale 5. Portanto, f de 2 é 5 vezes 5, que é igual a 25. Facinho aí, né? Bora lá para a próxima. F de 3. F de 3 eu posso escrever como 2 mais 1. A soma transforma em produto, que é igual a f de 2 vezes f de 1. F de 2 a gente acabou de calcular, que é 25 aqui embaixo, beleza? E f de 1 é dado pelo exercício, que é 5. Então, f de 3 é 25 vezes 5. Portanto, f de 3, alguém vai entrar aí, por isso que travou.
f de 3, rabisquei aqui tudo. F de 3 é igual a 125. Beleza aí? F de 0, posso escrever como 0 mais 1, que é f de 0 vezes f de 1. Só que 0 mais 1 é f de 1 é dado que é 5, f de 0 é o que eu quero descobrir, f de 1 aqui no produto vale 5, pego esse 5 que está multiplicando e passo para cá dividindo, f de 0 é 5 dividido por 5, que vale 1. Então, portanto, f de 0 vale 1. Quem que é f de menos 1? F de menos 1 é menos 1 mais 1. Menos 1 mais 1 é f de 0. Acabamos de calcular. A soma transforma em produto, f de 1 de menos 1 vezes f de 1. F de 1 a gente sabe que vale 5. F de 0 vale 1. Pego esse 5 que está multiplicando e passo para cá dividindo. Então, f de menos 1, né? Portanto, f de menos 1 vale 1 quinto. Se eu estiver indo rápido aí, vocês falam, tá? Eu paro, explico de novo, sem problema nenhum. F de meio, posso escrever aqui. Isso aqui é tudo jogada algébrica, tá? F de algébrica, jogada numérica, melhor. F de meio, eu posso escrever como meio mais meio, só que meio mais meio é 1. F de meio eu não sei quanto que vale, F de meio também não sei, só que F de meio vezes F de meio é F de meio ao quadrado. F de 1 é dado, que vale 5, né? No exercício que deu pra gente, ó, na definição. F de 1 vale 5. Então, portanto, f de meio é igual a raiz quadrada de 5, né? Esse 2 que está elevado ao quadrado aqui. Esse 2 que está elevado ao quadrado aqui. Posso passar para o outro lado tirando raiz. Então, f de meio é igual a raiz quadrada de 5. Observação aqui. Né? Eu vou ler essa observação. Isso aqui é a definição. Definição formal de uma função exponencial. A função exponencial ela transforma produto em soma. Algum exercício de prova aí passado, não sei se vocês lembram, tinha alguma coisa daquilo assim, ó, 2 elevado a x. Deixa eu apagar aqui, escrever maior, talvez vocês vão lembrar. Tinha assim, 2 elevado a x mais 2 elevado a 3 é igual a 2 elevado a x mais 3. Quer dizer, aqui é vezes, perdão. O produto, né, de potências de mesma base se transforma, né, preserva a base e soma os expoentes. Vamos trocar aqui por 5. Aí seria aqui, ó, 5 mais 3, que é igual a 2, que é igual a 2 elevado a 8. Tinha algum exercício de prova que era bem parecido com isso. Então, aqui tem a definição formal, né, por que a soma se transforma em produto. A sequência de resultados pode levar alguns à descoberta que f de x é igual a 5 elevado a x. Embora isso seja verdade, não temos até este ponto do curso fundamentos matemáticos suficientes para uma demonstração. Quer dizer, a gente, função exponencial, a gente vai ver um pouco mais para frente, junto com função logarítmica. Podemos mostrar que f de 1 menos v, né, se a soma, olha aqui que bonitinho, ó, a soma transforma em produto, a subtração se transforma em divisão. Né? A gente tinha essa propriedade também na potência, né? Quando a gente trabalha com equações exponenciais. Por exemplo, 3 elevado a 5, vou escrever grande aqui, 3 elevado a 5, dividido, escreveu dividido assim, tá? Por 3 elevado a 2, pode ser 2 mesmo, não tem problema, elevado a 2, é igual a 3 elevado a 5 menos 2. Quer dizer, divisão se transforma em diferença, né? Então, propriedade potências de mesma base, né? Divisão de potências de mesma base, preserva a base e subtrai os expoentes. 5 menos 2, 3. Beleza? Isso aí vocês utilizam muito em física também, né? Eu acredito eu. Então, sabemos que pelo enunciado, f, né, na soma, a gente transforma em produto. Nos espaços em brancos, podemos colocar dois números reais quaisquer, com os valores de u menos v e v. Temos aqui, ó,
f de u menos v mais v é igual a f de u menos v vezes f de v. F de u, né, que a gente sabe, é igual a f de u menos v vezes v. Como f de v é maior do que zero para qualquer valor real de v, temos que a soma, né, se transforma no produto e a diferença se transforma na divisão. Né? Isso aqui é propriedade mesmo. Não precisa perder muito tempo não com isso, por enquanto. Queria que vocês fizessem as atividades mínimas aqui, ó, né, dessa aula, seria interessante. Deixa eu ir para mais alguns conceitos básicos aí, fazer a leitura desse capítulo com vocês. Seria interessante também a gente plotar no GeoGebra, calculadora gráfica, um gráfico de uma função exponencial só para a gente ter uma ideia. Por exemplo, o f de x, no caso daquela que a gente está fazendo, era 5 elevado a x. Aqui não apareceu o chapeuzinho não, mas quando a gente vai escrever a potência aqui, a gente, de novo, ó, vou escrever aqui em cima para vocês verem. Eu escrevi a função dessa maneira aqui embaixo, ó. F de x é igual a 5 chapeuzinho elevado a x. Isso aqui é potência, tá? Esse chapeuzinho aqui, ó, manda para o expoente. Então, na função exponencial, a nossa variável, né, x, vai estar lá no expoente da minha constante, no caso aqui 5. Se você pegar, verificar todos os valores que a gente calculou, eles aparecem aqui, tá? Por exemplo, os valores que a gente calculou ali, por exemplo, pega aí, deixa eu tirar aqui. Deixa eu voltar aqui. A gente calculou f de 2. F de 2 é 25. Tirar o zoom aqui um pouquinho, ó. Aqui está o 2, ó. Aqui está o 25, 22, 23, 24. Tirar o zoom um pouquinho. 25 deve estar aqui, ó. Que é o ponto 2 e 25. Aparece lá em cima. F de 1 a gente calculou, né? Que era 1 e 5. Aparece também em cima do gráfico. Deixa eu ver outro ponto que a gente calculou. F de 3, né? Seria 125. Aparece também em cima do gráfico. Deixa eu dar um zoom aqui no gráfico, vai aparecer para a gente. Lá em cima, tá vendo? Então, todos esses pontos estão em cima do gráfico certinho. Vou fazer a leitura dessa parte aqui rapidinho, acho que não vai dar nem tempo da gente entrar em exercício. Coisas importantes que a gente tem que saber. Eixo X é o domínio, eixo Y é o nosso contradomínio, e esses pontos que a gente toca lá no eixo Y vai ser a nossa imagem, tá? Sendo A e B, deixa eu deixar um pouquinho maior, sendo A e B conjuntos não vazios, chamamos de função de A em B a qualquer conjunto F de pares ordenados, viu? Fixa aí. Nas seguintes condições. Para todo elemento de X de A, existe um par XY em F com Y pertencente a B. Aí eu venho aqui e mostro isso. Tem dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B. Aqui é meu conjunto A. Aqui é meu conjunto B. Eu tenho alguns elementos lá dentro de A. Vou escrever aqui 1, 2 e 3. E aqui eu tenho outros elementos também, sei lá. Vou colocar letras, não tem problema não. A, B e pronto. Para ser função, cada elemento daqui tem que estar ligado a um elemento daqui. Né? Nunca pode ter um mesmo elemento de A ligado a 2 de B. Quer dizer, isso aqui não caracteriza função. Um elemento de A com duas imagens. Isso não pode. Por exemplo, se torna as coisas desonestas. Você vai lá no supermercado, compra um pacote de arroz e paga R$20. Aí seu amigo vai lá um pouquinho mais tarde, compra o mesmo pacote de arroz e paga R$30. Um paga 20 e outro paga 30. Tá errado, né? Então, função vem para tornar as coisas mais honestas. Na função também, todos os elementos daqui, do conjunto A, tem que estar saindo uma setinha. Se não tiver saindo uma setinha, não caracteriza uma função. Observa que elementos diferentes do domínio, meu conjunto A é o domínio, tá? Conjunto B é o contradomínio. Elementos diferentes do domínio pode ter a mesma imagem, mas nunca um elemento do domínio pode ter duas imagens. Então, para ser função, tem que estar saindo setinha de todo mundo aqui, beleza? E chegando alguém do lado de lá.
Ah, professor, mas se tivesse uma letra aqui C e não tivesse chegando setinha nele, isso aqui considera uma função, tá? Isso é uma função, tá? Não tem problema, não tá chegando setinha aqui em alguém. Não tem problema nenhum. Mas tem que estar saindo todo mundo uma setinha de lá e não pode estar saindo duas setinhas do mesmo elemento. Isso aqui que eu defini foi uma maneira informal de enxergar o que é uma função definida de uma maneira formal, igual está aqui por palavras, tá? Então, para todo elemento do domínio X de A, existe um par ordenado. Então, para todo elemento de A, tem que ter um correspondente lá em B. Se ele é igual ou não, tanto faz, não tem problema. Mas que tem que estar saindo uma única setinha, tem, tá? Se x, y e x, y' pertence a f, então y' é igual a y. Em palavras, em uma função não há pares ordenados com o mesmo primeiro elemento. Foi o que eu falei. Voltando aqui, não pode sair duas setinhas do mesmo elemento. Isso aqui não pode, tá? Não pode de maneira nenhuma, beleza? Vou até tirar aqui para não confundir. Não há pares ordenados com o mesmo elemento e com segundos elementos diferentes. Os conjuntos A e B são chamados nessa ordem de domínio e contradomínio. Então, conjunto A, domínio, B, contradomínio. E imagem, aonde a setinha está chegando. A imagem aqui seria A e B. Da função f, frequentemente é usada a notação f de A em B. Né? A gente lê assim, A em B. Muitas vezes uma função é representada por uma tabela de duas colunas, x e y, igual a gente representou aqui em cima, tá vendo? Isso aqui é uma representação, ó, de uma função. Aqui a gente definiu por pontos, né? Não tem problema nenhum. Sendo A e B subconjuntos de R, né, dos números reais, dizemos que f é uma função real de variável real. Há muitos casos da função real f de variável real em que o domínio e o contradomínio são dados, né? Então a gente define esse domínio, tá? Nesses casos, devemos tomar R como contradomínio e tomamos como domínio o conjunto de todos os números reais, para os quais são verificadas as condições de existência de F. Vejamos dois exemplos. Quer dizer, você tem uma função e nem sempre ela é definida no conjunto dos números reais. Tem que tomar cuidado com as restrições. Já vou chamar de uma vez aqui a atenção. As restrições aparecem quando a nossa variável aparece no denominador. Tem que tomar cuidado porque não existe divisão por zero. Aí a gente tem que verificar qual número que a gente substitui aqui que vai dar zero. E quando a variável também aparece dentro de radicais de índice par, né? Aqui é raiz quadrada, o índice aqui é par, 2. Pois não existe raiz quadrada de número negativo. Melhor, não existe raiz de índice par de número negativo. Vamos na calculadora e a gente pode mostrar isso aqui, ó. Por exemplo, 1 dividido por 0, olha o que a calculadora nos retorna. Não é possível dividir por 0. De novo, agora a gente pega menos 5, troca o sinal, menos 5, e tira a raiz quadrada, entrada inválida, tá vendo? Então não existe raiz de índice par de número negativo, e não existe divisão por zero. São as duas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Tá? Então, ó, primeiro, dado que f de x é 1 sobre x mais 1, e o domínio não é explicitado, devemos considerar que este seja o conjunto R, os reais, menos o elemento menos 1. Isto é, x pertence aos reais, tal que x tem que ser diferente de menos 1. Por que diferente de menos 1? Porque se a gente coloca menos 1 no denominador, vai ficar menos 1 mais 1, 0. 1 dividido por 0 não existe. Voltamos no GeoGebra. E explicitamos, né? Vamos colocar aquela funçãozinha que apareceu ali para a gente. F de x é igual. F de x é igual a 1 sobre x mais 1. Observa que quando a gente substitui o menos 1 aqui, ó, a gente não tem nem ponto aqui para cima que toca no gráfico e nem ponto aqui para baixo. A gente tem uma reta vertical aqui que a gente chama de assíntota. É onde esse gráfico chega pertinho, pertinho, mas nunca encosta. Aí quando a gente vai lá calcular f de menos 1, olha o que acontece. Infinito, porque a gente não sabe se está para cima ou para baixo. Pegou a ideia aí? Quer dizer que a função não é definida nesse ponto. Quer dizer que na hora que a gente colocasse aqui no conjunto, né, o menos 1 aqui, ó, não ia sair setinha. Quer dizer, a função ela é bonitinha, ela é definida
para todos os pontos, menos o menos 1. Aí a gente coloca uma restrição no domínio e consegue descrever e tratar essa expressão algébrica como uma função. Beleza? Outro caso que dá problema é quando aparecem as raízes, né? Então, para existir raiz, só existe raiz de números maiores ou iguais a zero. Quando ela aparece no denominador, a gente só considera um maior do que zero, porque o denominador não pode ser zero. Deixa eu ver como é que a gente escreve. Eu apanhei, eu fui fazer isso para outra turma e eu não lembrava como é que eu escrevia essa função. Deixa eu apagar aqui. Eu lembrei como é que a gente escrevia, por isso que é bom ter artifícios, né? A função é 1 sobre raiz, né? Raiz quadrada de meio. Então eu poderia escrever aquela função dessa maneira, mas eu queria escrever como raiz mesmo, sabe? Aí eu vou vir aqui, como utilizar raiz quadrada no GeoGebra. Aí eu vou ver. Eu acho que a função é SQTR, quer ver? Raiz quadrada é SQTR, aí, ó, tá vendo? Raiz cúbica CBRT, tá vendo? Então a gente vem aqui, escreve assim, ó. Opa, calculadora gráfica, SQTR, abre parêntese, X. Ixi, não apareceu a função. SQRT. Eu troquei aqui, por isso que não apareceu. SQRT. Pronto, olha lá, apareceu a raiz. E a mesma função, escrita da mesma maneira que eu tinha feito. Notações diferentes, por isso que é bom você ter um arsenal, porque quando você se depara com alguma coisa, ou você vai lá fazer pesquisa, busca e tudo mais, ou você escreve do jeito que você faz, mas desde que seja da maneira correta. Então, quando a gente aparecer um denominador, né, com raiz, o que a gente faz? O domínio tem que ser maior ou igual a zero. Quando eu falo domínio maior ou igual a zero, e a gente vem lá no GeoGebra, observa que a função não tem nenhum ponto definido aqui para os negativos. Ó. Então, você vir aqui calcular f de menos 5, aparece indefinida. Não aparece. F de zero também é um risco, né? Infinito. Agora F de 5, quer ver? F de 5 já tem valor, tá vendo? A gente já descobriu um valor. Beleza? F de 5 é esse valorzinho aqui, ó. Que vai aparecer aqui. Função dada pelo seu gráfico. Então, aqui na anotação, a gente ia definir o domínio assim, ó, x pertence aos reais, tal que x é maior do que zero. Função definida pelo gráfico. O domínio de f é dado pela projeção do gráfico sobre o eixo das abscissas. É como se a gente pegasse esse gráfico aqui e espremesse ele no eixo x. Esse é o domínio. Então, o domínio aqui, desse caso aqui, é maior do que zero. X é maior do que zero. E a imagem, a gente vai pegar o gráfico e vai espremer ele, né, fazer a projeção ortogonal, né, a gente fala ortogonal porque é perpendicular, a gente tem que vir bem perpendicular, o paralelo ao eixo que não é definido, né, deferido, né, no caso, não é definido, não é deferido, no caso aqui, projetar paralelo a esse eixo, ou fazer a projeção ortogonal em cima do eixo que a gente quer. Então, o domínio, a gente projeta no eixo X, tá vendo aqui, ó. Bolinha aberta, a gente mantém a bolinha aberta. A gente falou isso bem no início do ano. E bolinha fechada, a gente mantém a bolinha fechada. E no eixo X, desculpa, na imagem, a gente projeta lá no Y. Observa que a bolinha fechada, ela sobrepõe a bolinha aberta. Aqui tá a bolinha aberta, não tá? Só que aqui do lado de cá tem uma bolinha fechada com a mesma imagem. Então, a mesma imagem, ela vale aqui, mas não vale aqui. Aqui a função não está definida nesse ponto, mas nesse ponto aqui ela está. Deixa eu apagar isso aqui. Ô, gente, vocês me perdoam mesmo que semana passada eu acabei a aula mais cedo, mas foi um vacilo mesmo, eu não prestei atenção no horário. O nosso horário é de 10h10 a 10h50. Eu tenho um papelzinho aqui porque eu tenho um monte de aula e compromisso durante o dia. É aula, é reunião com a prefeitura e tudo mais, é reunião com o Estado. Então, assim, estou trabalhando dentro de casa aqui, manhã, tarde e noite, então às vezes eu confundo o horário.
Questão 5. O gráfico de F não mostra qual é o seu contradomínio. Na verdade, o contradomínio a gente pode até definir aqui como conjunto dos números reais, porque é um conjuntão grande, entendeu? E a imagem é um conjunto que a gente consegue definir aqueles pontos lá dentro. Deixa eu fazer só uma. Aí vocês lembram que a gente parou na 1. Obtenha o domínio e o conjunto imagem de cada uma das funções dada pelo gráfico a seguir. Então aqui, ó, deixa eu aumentar aqui bastante. Quem que seria o domínio? O domínio a gente olha em X, né? Então seria daqui, né, até aqui, ó. Como é que a gente faz aquela notação que a gente escrevia, né? Então o domínio D é igual bolinha fechada, deixa eu apagar aqui, ó, bolinha fechada no -1, então colchete fechado, até o 5 fechado também. Então aqui está o domínio. E quem que seria a imagem? Aí a gente faz a projeção no eixo Y. Então a imagem vem aqui do... Esqueci que se a gente clicar, apaga. Vou escrever de novo. A imagem, depois escrevo o domínio também. A imagem é do -2 aqui embaixo, que é o extremo, até o 3 aqui, que é o extremo também. Então a imagem ela vai variar nessa condição aqui, ó. Então vou reescrever o domínio de novo. O domínio é fechado no -1 e fechado no 5. E a imagem, chamar de IM, tá? O nosso conjunto imagem. Fechado no -2 e fechado no 3. Tranquilo aí? Não é difícil não, né? Deixa eu aproveitar e fazer a letra B. Escrever lá, ó. O domínio do -2 fechado até o 6 aberto. E a imagem do -2, que é o extremo aqui de baixo, até o extremo lá de cima, até o 4. Ah, professor, mas a bolinha é aberta aqui mas ela sobrepõe com esses tantos de valores aqui, ó. Todos esses valores do 5 até o 6 têm imagem 1. Apesar do 6 não ter imagem 1, mas o restante tem. E aparece também a imagem 1 do -2 até o -1. Então a definição aqui seria domínio fechado no -2 e aberto no 6. E a imagem IM, né, a gente chamou de IM, fechado no -2 e fechado no 4 também. Não é difícil de definir o domínio, né? Vou encerrar a gravação aqui. Alguma dúvida, gente?